Imagine se você pudesse direcionar sua atenção não apenas para ser mais produtivo, mas para se tornar indomável. E se a sua concentração pudesse se converter na sua ferramenta mais letal? Maquiavel não se preocupava com a sua lista de afazeres, nem com a sua felicidade. Ele se obcecava com o poder. E no cerne de seu pensamento residia uma verdade cortante. O foco autêntico não é um caminho para a tranquilidade, mas um instrumento para impor sua vontade em um mundo em constante ebulição. O indivíduo comum não carece de potencial, ele carece de direção. Sua mente não é fraca, ela está pulverizada. Seu poder não se esvaiu, ele está vazando por mil fissuras. E a primeira lei de Maquiavel sobre a governança de si mesmo é implacável: o que está disperso é vulnerável. O que está concentrado torna-se uma força imparável. A questão fundamental, portanto, não é meramente como me concentrar, mas como transformo o foco em uma arma, em um mundo onde a distração é a moeda de troca e a atenção, uma relíquia rara. A maioria das pessoas tenta alcançar o foco adicionando mais aplicativos, mais técnicas, mais metas. Mas Maquiavel nos ensinou que o foco verdadeiro começa com a subtração. Sua mente não está desordenada por uma fraqueza inerente, mas por uma indulgência excessiva. Você se tornou um campo aberto a tudo, mas comprometido com nada. E se a solução para sua dispersão fosse cortar sem remorso 90% das metas que você, por algum motivo, sente que deveria perseguir? O que aconteceria se você ousasse dizer não a indivíduos que subtraem seu tempo através da culpa, e não pelo valor que agregam? E se você abandonasse a pretensão de ser bom em tudo e decidisse dominar uma única área com tamanha maestria que todos os outros seriam compelidos a se alinhar à sua órbita? A máxima de Maquiavel é cristalina: o que você exclui, define sua essência mais do que o que você inclui. Diluído não é poder, é ruído. É hora de transpor a fronteira da tentativa e declarar guerra. Maquiavel acreditava que um príncipe deveria escolher suas guerras com uma sabedoria cirúrgica, jamais entrando em uma batalha a menos que estivesse preparado para aniquilar o inimigo. Este mesmo princípio se aplica, com ferocidade, ao seu foco. Você precisa eleger um campo de batalha e incinerar todas as rotas de fuga. Se você almeja uma transformação genuína, não basta apenas tentar. Você deve declarar guerra. Escolha um domínio em sua vida, dominar sua arte, forjar um corpo que impõe respeito, erguer um império que lhe confira liberdade. E uma vez escolhido, você incendeia os navios atrás de si. Sem plano B. Sem possibilidade de recuo. Apenas um compromisso psicológico total. Pensadores modernos poderiam classificar isso como trabalho profundo, mas Maquiavel o denominaria controle territorial da mente. Você ocupará esse espaço tão plenamente, com tamanha consistência, que seus rivais se curvarão ou se renderão. Mas para alcançar tal domínio, há um segredo de estado a ser guardado. A visibilidade é o arqui-inimigo da maestria. O que mais destrói a ambição do que o fracasso é a disponibilidade constante. Estar sempre acessível, sempre online, reagindo a cada notificação. Maquiavel aconselhava os governantes a se manterem misteriosos, imprevisíveis e silenciosos quando necessário, pois o silêncio engendra temor, e o temor, poder. Quando você está sempre disponível, sua energia está sempre diluída. Por isso, corte 90% das notificações. Bloqueie 3 horas diárias para simplesmente desaparecer do mundo. Você não deve ao mundo sua disponibilidade. Você deve a si mesmo o progresso. Deixe que o mundo sinta sua ausência para que anseie por sua presença. Mas o silêncio e o corte não são o bastante. O poder autêntico floresce sob pressão. A necessidade é o que impulsiona os homens à ação, dizia Maquiavel. O luxo enfraquece, o conforto aniquila. Os indivíduos mais focados da história não esperaram pela motivação, eles criaram a pressão. Você pode fabricar essa pressão. Estabeleça prazos aparentemente impossíveis. Elimine sua rede de segurança. Torne público seu compromisso, colocando sua reputação em jogo. Aposte dinheiro, status,
seu próprio ego. Você se concentrará quando houver algo substancial a perder. O medo afia a mente. A pressão purifica a atenção. Pare de aguardar pelo humor perfeito para focar. Em vez disso, crie a tempestade que o compelirá a agir. E essa tempestade o levará a uma encruzilhada fundamental. A sociedade idolatra o equilíbrio, uma palavra suave que frequentemente justifica uma vida de esforços pela metade. Maquiavel desprezaria o equilíbrio. Ele exaltava o controle, a capacidade de comandar sua mente como uma arma. Ao despertar, não se questione sobre o caminho equilibrado. Pergunte: qual ação me concederá o máximo controle sobre meus resultados? Isso pode implicar sacrificar interações sociais, trabalhar até altas horas, treinar com uma intensidade feroz. Porque sua vida, seu futuro, dependem disso. O equilíbrio é para os que buscam conforto. O controle é para os que anseiam por poder. Para exercer tal controle, você precisa de uma mentalidade implacável. O foco é uma violência contra a distração. Não é um ato gentil. É uma declaração de guerra contra seu eu inferior. É dizer não a cada impulso que sussurra: verifique o celular. Rolagem rápida. Apenas mais um episódio. Você não domestica a distração. Você a aniquila de forma fria e impiedosa. Desinstale o aplicativo. Bloqueie o site. Elimine a pessoa. Remova a desculpa. Você não superará a distração com a mera intenção. Você a superará com a força da execução. E essa força deve ser estruturada. A maioria das pessoas acorda como turistas em suas próprias vidas, à deriva, reagindo aos ventos. Maquiavel consideraria isso patético. Estruture seu dia como um tirano organiza um estado. Impiedosamente. Cada tarefa deve servir à missão. Cada minuto deve ser justificado. Isso não significa uma rotina desprovida de alegria. Significa soberania. Os poderosos não imploram por tempo. Eles o comandam. É assim que você começa a focar como um estrategista, não pela paz, mas pelo controle. Não para melhorar sua vida, mas para tomá-la. Porque em um mundo disperso, o indivíduo focado se ergue como uma divindade. Enquanto os outros se perdem nas redes sociais, você constrói silenciosamente, incisivamente, com uma violência calculada. Quando eles finalmente notarem sua ascensão, já será tarde demais. Mas isso é apenas o limiar. Para transformar sua vida verdadeiramente, o foco por si só é insuficiente. Você precisa saber onde mirar sua lâmina. A espada mais afiada não significa nada se balançar no vazio. O mundo está repleto de homens capazes de se concentrar, mas nas coisas erradas. Obcecados por pequenos ganhos, prazeres efêmeros, enquanto o trono de seu verdadeiro potencial permanece desocupado. Maquiavel não ensinou apenas a concentrar-se, mas a direcionar politicamente. Visão estratégica. Saber exatamente onde depositar sua energia para que, quando você agir, o mundo se curve. Isso não é mera produtividade, é guerra posicional. E o foco, no sistema maquiavélico, se torna uma ferramenta de dominação, não de disciplina. Agora, aprenda a mirar com precisão. Identifique os nós de poder. Foque onde a influência flui. Nem todas as tarefas têm o mesmo peso. Nem todas as pessoas possuem a mesma alavancagem. Algumas são nós, pontos de conexão que controlam uma influência desproporcional. Maquiavel aconselhou os governantes a se concentrarem não nas massas, mas nos jogadores-chave. Se você controla os poucos que controlam os muitos, você controla tudo. Qual habilidade desbloqueia o maior retorno sobre investimento em seu universo? Qual relacionamento abre mais portas? Qual plataforma amplifica sua mensagem 10 vezes mais? É para esses pontos que seu foco deve convergir. 1000 ações aleatórias jamais igualarão um golpe preciso em um nó de poder. Mas para focar nesses nós cruciais, você deve primeiro quebrar o ciclo do consumo passivo. Você não pode se concentrar se está alimentando constantemente seu cérebro com lixo.
rolagem infinita, reações a dramas, absorção de ruído. Maquiavel alertou que os homens são movidos por duas coisas: medo e apetite. E o apetite por estimulação é como a maioria destrói sua capacidade de atenção. Se você aspira a focar como um estrategista, deve consumir como um. Isso implica ler não para entretenimento, mas para coletar munição. Assistir não para escapar, mas para decodificar o mundo. Quando você trata o consumo como nutrição mental, e não como prazer passivo, toda a sua energia se reorienta. Seu cérebro deixa de ansiar por fuga e passa a desejar a execução. Mas a execução sem feedback é um tiro no escuro. Maquiavel não era um filósofo recluso. Ele testou, falhou, observou a natureza humana com o olho frio de um cientista. É assim que você deve construir sua estratégia de foco. Pergunte-se: quais horários me concedem o foco mais profundo? Que ambientes me drenam? Que tipo de combustível acende minha vantagem? E então, rastreie os resultados implacavelmente. Corte o que falha. Amplifique o que funciona. O indivíduo comum apenas tenta focar. O estrategista projeta o foco, construindo-o como uma arma. A peça central de tudo isso é a sua missão. No cerne de todo grande império há uma única obsessão. Uma missão tão clara e consumidora que organiza cada ação ao seu redor, como uma força gravitacional. Você precisa de uma missão suprema. Não um desejo vago, mas uma missão tão afiada que sangra. Construir a consultoria mais temida da sua cidade, tornar-se o operador mais bem pago do seu nicho, criar um físico tão imponente que as pessoas se afastem do seu caminho. Uma vez que você tenha isso, cada hora tem uma bússola. Cada decisão ou a serve ou morre. É assim que você para de tentar se manter focado. Você se dá algo tão grandioso, tão perigoso, que seu próprio cérebro é compelido a obedecer. Mas mesmo com a missão mais nítida, o inimigo mais traiçoeiro espreita por perto. O aviso mais sombrio de Maquiavel foi este: conquista os outros, mas se não te conquistas a ti mesmo, ainda és um escravo. Você pode bloquear aplicativos, cortar pessoas, controlar sua agenda. Mas se sua voz interior sussurra dúvida, culpa, hesitação, você vazará energia para sempre. O foco exige autodomínio. Isso significa calar a culpa quando você diz não. Silenciar a vergonha quando você escolhe a solidão. Eliminar a dúvida quando você mira alto demais. O sabotador interno é um mestre do disfarce, e ele soará como seu amigo, sussurrando: acalme-se, descanse. Você está sendo intenso demais. Confronte-o com fogo, não com diálogo. Mas a batalha não se vence apenas com mentalidade. O foco morre no caos, não porque você é fraco, mas porque os sistemas importam. Até os maiores guerreiros caem quando o campo de batalha é instável. Maquiavel aconselhava as cidades a fortificarem seus muros antes da batalha. Você deve fazer o mesmo com sua vida. Um espaço de trabalho que inspire intensidade. Um ritual matinal que aniquile a dispersão. Uma agenda com blocos de tempo inegociáveis. Estas não são apenas rotinas, são barricadas psicológicas, projetadas para manter sua vontade inabalável. Quando o mundo começar a bater à porta, você não precisará de força de vontade se seu ambiente o protege. E para se proteger, você precisa de um aliado improvável: o tédio. O foco não é apenas sobre atacar, é sobre resistência. E nada destrói a resistência mais rápido do que o tédio. Maquiavel passava horas em seu escritório sem fazer nada além de pensar. Você deve reaprender a ficar entediado sem escapatória. Sente-se em uma sala com nada além de uma caneta. Sem música, sem telefone. Pense em seu próximo movimento por 20 minutos. Parecerá uma abstinência, e isso é bom. Você está desintoxicando seu cérebro da distração. E uma vez que você domina o tédio, você desbloqueia o verdadeiro controle mental. Porque se você pode sentar-se com a quietude, pode comandar tempestades. O homem focado não é aquele que tenta mais arduamente, é aquele que se adapta mais rápido. Você não se esforça para sempre. Você constrói ciclos de feedback.
Após cada sprint de trabalho, reflita: o que funcionou? O que não funcionou? Acompanhe seu desempenho, não para julgar, mas para otimizar. A maioria das pessoas trata o foco como um objeto contundente. Você o trata como um software refinado, afiado, atualizado. E no final de tudo, Maquiavel lhe diria isto: o poder supremo não está no que você faz, está em quem você se torna. Você não usa o foco, você é o foco. Ele está em como você se senta, como fala, como respira. Faça do foco sua segunda pele. Porque uma vez que você se torna o homem cuja presença é afiada, cujo propósito é claro e cuja mente é sua arma, você não precisa mais perseguir o poder. O poder se curva a você. Mas uma peça final permanece. Sem controle emocional, o foco se quebra. O mundo sabe como escassar você, distraí-lo, quebrar seu ritmo com ruído, conflito, lisonja e caos. O foco é fácil quando a vida está calma. Mas esse não é o campo de batalha. O verdadeiro teste é quando tudo começa a queimar ao seu redor. Pessoas em pânico, prazos explodindo, insultos voando. E ainda assim, você se move como uma máquina. Frio, preciso, implacável. Maquiavel não admirava o homem calmo. Ele admirava o estrategista inquebrável. Aquele que conseguia manter o foco no caos, manipular das sombras e atacar quando todos os outros ainda estavam reagindo. E é aqui que você precisa treinar a imunidade emocional. O foco morre no momento em que suas emoções assumem o volante. Um leve insulto, um número ruim na tela, uma mensagem que o desestabiliza. Estas são granadas emocionais. Se você não as desarmar, elas detonarão sua atenção. Treine como um cirurgião político. Quando se sentir provocado, adie a reação por 10 segundos. Rotule as emoções em voz alta. Isso é inveja. Isso é dúvida. Isso é culpa. Então, descarte-as. Porque sua missão é a realeza. Deixe os outros se afogarem em sentimentos. Você se eleva na quietude. Use a atenção como uma moeda. Gaste-a apenas onde o retorno sobre o investimento é máximo. Toda vez que você a entrega a um drama inútil, você perde a alavancagem. Invista em conversas que constroem. Gaste tempo em planos que escalam. Coloque energia apenas onde os retornos são exponenciais. É assim que você para de ser ocupado e se torna lendário. Você não gerencia o tempo. Você aloca a atenção como um rei distribui ouro. Use o foco como uma demonstração de poder. Observe o que acontece quando você mantém contato visual enquanto todos olham para seus celulares. Quando você permanece em silêncio enquanto eles falam demais. As pessoas começam a sussurrar: ele não é como nós. Ele deve estar trabalhando em algo grande. O foco cria mistério. O mistério cria status. O status constrói medo e desejo. Use sua contenção como prova de poder. Deixe as pessoas projetarem grandeza em seu silêncio. Deixe-as perseguir sua clareza enquanto ainda estão se afogando no ruído. Mas para manter esse poder, você deve se proteger contra os sabotadores mais perigosos. Maquiavel alertou que conselheiros ruins arruinam grandes governantes. O mesmo se aplica ao seu círculo. Você pode ser forte, mas se passar muito tempo perto de pessoas desfocadas, você se torna como elas. Corte as sanguessugas, mesmo que sejam da família, especialmente se forem charmosas. Qualquer um que quebra seu ritmo não é seu aliado, é um sabotador silencioso. E para selar esse compromisso, crie uma armadilha, um compromisso público. Declare sua missão publicamente. Defina uma contagem regressiva. Deixe os outros esperarem resultados. Por quê? Porque agora sua reputação está em jogo. Agora seu ego tem que entregar. Agora o foco não é uma escolha, é sobrevivência. É assim que homens poderosos se mantêm no caminho. Eles aumentam as apostas até que o fracasso seja embaraçoso demais para ser tolerado. Use a expectativa como arma. Queime as rotas de fuga. E mesmo quando falhar, porque você falhará, lembre-se da regra de Maquiavel: nunca erre 2 vezes. Um dia distraído? Recalibre. Não lamente.
Apenas retorne à fortaleza e continue construindo. O homem que pode falhar e se reorientar em horas, em vez de semanas, esse homem é imparável. Mantenha a visão de águia. Sempre veja a grande estratégia. Um bom líder não vê apenas o hoje, mas a década à frente. Trate seu foco da mesma maneira. Não pense apenas na tarefa. Pense no sistema. Não corrija o sintoma. Corrija o padrão. Afaste o zoom e pergunte: que império estou construindo? Essa clareza preservará sua energia quando outros colapsarem sob o caos. Porque você não está reagindo. Você está se posicionando. Essa é a forma final do foco. Não apenas se trancar, mas saber exatamente onde mirar e quando atacar. Você agora foi além da ideia comum de concentração. O foco não é mais uma prática, é uma identidade. Uma máscara que você usa até que se torne sua própria pele. Uma lâmina que você afia até cortar através do tempo, do ruído e da fraqueza. Você não é mais um homem tentando se manter disciplinado. Você é um líder operando das sombras, construindo em silêncio, atacando com precisão. E o mundo jamais o verá chegando. E agora você chegou até aqui. A maioria esmagadora já se foi há muito tempo, arrastada pelo barulho e pela promessa de soluções fáceis. Eles queriam o atalho, o truque, a pílula mágica. Você, no entanto, permaneceu. O silêncio que se instalou agora é a prova. Você não é um seguidor passivo, é um sobrevivente. Alguém que escuta não para ser confortado, mas para ser confrontado. A jornada interna já começou. A semente do controle foi plantada, e mesmo que você não a veja, ela já está rompendo o solo de sua mente. É uma jornada solitária, sim, mas é a única que leva à soberania. Neste canal, não há espaço para mentiras convenientes. Não prometemos um equilíbrio que justifica a mediocridade. Oferecemos a lâmina afiada da verdade. Um mapa para um poder que muitos temem e poucos ousam buscar. Somos os construtores de fortalezas, os estrategistas da mente. Se isso ressoa, se você sente o eco dessa verdade, então você não está mais sozinho. Como um ato de resistência contra a dispersão, contra a busca incessante por estímulos que diluem a alma, eu o convido a uma ação simbólica. Comente abaixo a frase: eu sou o arquiteto do meu foco. Não é para mim, é para você. É um compromisso silencioso com sua própria mente. Aqui, neste canal, nossa missão é simples e profunda: transformar o espectador em estrategista. Junte-se a nós para não apenas assistir ao futuro se desenrolar, mas para comandá-lo. Lembre-se, seu silêncio é sua força, e seu foco é o seu poder. E você é o único rei do seu silêncio.